Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Conexão X. Hoje eu estou aqui com uma parceira, com uma sumidade paranormal. Conhece muito sobre terapias alternativas, é taróloga e hoje ela vai fazer exclusivamente para a TV Galáctica as previsões para 2021. Tudo bem, Katia Gaia? Como vai você? Boa noite, Cris. Boa noite a todos e também atemporalmente para quem nos assiste, bom dia, boa tarde depois, né? Espero Claro, que verdade. este vídeo ele chega para muitas pessoas, porque é uma previsão, a primeira que eu estou fazendo, hein? Não fiz nem Olha o que meu, maravilha, hein? o Que meu privilégio, hein? ainda. Que Sim, e privilégio, hein? hoje nós vamos falar um pouquinho, como eu sempre faço. Esse ano a gente pode falar um pouco mais de coisas mais amenas, de repente mais positivas, mas eu vou deixar você conduzir aí, Cris, estou à Bom, Kátia, disposição. olha, quando eu coloquei esse anúncio que você viria hoje no Conexão X, eu tive mais de 200 perguntas. É claro que eu não vou conseguir fazer, né, vou conseguir fazer um décimo no máximo, se desse, né? Acho que não vai dar. Mas vou fazer as que eu achei mais assim interessantes, não que as outras não fossem, mas as que eu acho que é de interesse geral, entendeu, Kátia? Muitas pessoas Sim, perguntando um monte de coisa, mas um dia a gente faz uma rodada, aí, se você topar, porque as pessoas querem perguntar coisas delas, entendeu? Aí eu falei que nós vamos fazer uma rodada uma hora com você. Tá legal, vamos Kátia? sim, perfeito, Bem, fico à pessoal, bom, você já disposição. conhece Kátia Gaia, ela é paranormal, né? Como eu já disse, taróloga, e fez e faz previsões todos os anos aí para grandes artistas, é muito conhecida no meio esotérico. Então, hoje ela está nos privilegiando e estar aqui com a gente no Conexão X, na TV Galáctica. Gratidão pela tua presença, viu, Kátia? Gratidão minha, um Bom, grande abraço para todos. Kátia, ó, é o seguinte, primeira pergunta de internauta, tá? Quem será os regentes de 2021? Ok, eu fiz aqui um apanhado geral. Primeiramente, planeta Vênus. Então, nós temos aí a regência de amor, de cumplicidade, de companheirismo. Nós temos também o lado que não é o inverso, mas também perambula por estas questões sentimentais. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque é um ano de bastante afetividade, mas na dose certa. Isso é o mais importante, né? Aí nós temos o orixá regente do ano. Nós teremos Oxalá e Oxum. Então, nós teremos a força desta orixá, inclusive ontem, né, foi o dia dela pelo candomblé, então dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, Oxum e também Iemanjá na Umbanda, mas Oxum, Sim. e Oxum ela traz a prosperidade, o amor, ela traz também a, um pouco de cuidado com a forma como você se coloca, porque o Xun é muito caprichosa, né? E esses caprichos, essa coisa de ser ciumenta, muitos tipos de sentimentos que nós temos ligados a como expandir o amor, Oxum tem, porque ela gosta muito de dominar, ela gosta muito de comandar, mas ela tem o jeitinho dela de expressar o amor, de como conduzir a situação, então, muito cuidado. E aqueles que são filhos de Oxum reinam, né? Tem aí a qualidade de ter um ano muito satisfatório, tanto nas questões afetivas, quanto também na questão de prosperidade, porque ela é Opa, aquela que traz bastante axé, bastante dinheiro. Então, oba, aí sim. e Oxalá é fé e religião, que vem de encontro, eu vou comentar até daqui a pouquinho, com uma carta regente do ano do tarô tradicional, que é o Papa, que está ligado à Sim. religião, né? Então, ele está ligado à religião, às bênçãos, a parte também de leis, de retidão moral, de Uhum. condução, de afetividade no sentido de generosidade e perdão. Então, nós teremos um ano
de bastante iluminação, de iniciação, de se autoconhecer, de de buscar essa questão de religiosidade de uma forma mais séria, especificamente. O arcanjo regente é o arcanjo Raniel, que é o chefe dos cupidos, então está ligado ao Ó, amor também, e o anjo Anael, que é o anjo do amor, que ele é muito conhecido também. Então, você vê que nós teremos a regência do amor justamente para depois de um ano tão difícil, né, porque é, a gente realmente passou por muitas mudanças, toda mudança ela tem a sua dificuldade, mas ela também mostra um lado muito positivo de criar, de se conhecer, de mudar, de se reinventar, de ter verdade. criatividade. Então, o amor aí paira. E nós vamos falar um pouquinho das cartas ciganas, que é onde eu farei as previsões que você irá me perguntar, e perguntando, eu comento aqui, porque nós temos 4 cartas, uma que é a principal, que é a carta da árvore, que é a carta da sustentação, da evolução, ela tem muito a ver com o ser humano, e aí eu falo um pouquinho, eu articulo mais quando você me perguntar sobre alguma coisa. Bom, perguntas não me faltam, viu, Kátia? Como eu te disse, nós recebemos, né, uma tonelada de perguntas, porque o povo muito interessado, né, no que vai acontecer, todo mundo meio inseguro quanto à questão de 2021, mas a Kátia teve anos que ela acertou assim, muito precisamente, eu tenho seguido ela no Enigmas, a gente sempre fez a Kátia lá fazendo essas previsões anualmente, hoje nós estamos fazendo aqui no Conexão X, que é muito legal também. Kátia, Sim. preocupação das pessoas, qual a previsão para o fim da pandemia? Vai haver um Não tem, fim? não. Assim, no estado que nós estamos vivendo, sim. Isto Tá. marca o fim do primeiro semestre para o segundo semestre, porque cada país está tendo o seu enfrentamento. Então, eu acho muito importante a gente pensar em situação do Brasil, né? O Brasil ele terá a sua estabilidade no meio do ano, que quando a gente consegue realmente ter aí a vacinação verdadeira, precisa e com eficácia até o final desse primeiro semestre. Só que o brasileiro ele viaja muito e os outros países eles poderão não estar na mesma sincronicidade do nosso país. Então, pode existir essa coisa de ter um pequeno surto, depois para, então tem aqueles momentos de pico. Mas essa doença, ela veio de alguma forma para se estabilizar e nós teremos que enfrentá-la anualmente, mas não nas proporções que nós tivemos, graças a Deus, mas muito aprendizado, não podemos descartar tudo o que aconteceu, principalmente com mentiras, com coisas que Uhum. estavam, ainda estão encobertas e que virão à tona, principalmente na questão de política e corrupção, que tudo isso tem um porquê, nada é por acaso, era um ano decisivo nessas questões. Então, eu acho que tem muito a ver, mas é exatamente Brasil, final do primeiro semestre. Tudo realmente está ligado a esta campanha de vacinação massiva, que será uma loucura, diga-se de passagem. O brasileiro ele vai surtar no primeiro momento. Então, gente, calma. A partir do momento que muitas pessoas são vacinadas, a gente já começa a não sofrer tanto a a contaminação, no caso, a expansão da doença, né? A gente realmente consegue reter um pouquinho. Então, calma, calma, todos serão vacinados de acordo com aquilo que realmente será determinado. Então, não adianta. Nós tivemos a campanha de febre amarela, você lembra a loucura das Lembro, pessoas? lembro. Essa vai ser Verdade. pior. Essa vai ser pior. Imagina. Tem muita gente muito angustiada, né, com esse vírus, né? Com muito Sim, medo, inclusive, né? E não é que não exista, nós estamos vendo que existem muitas mortes, né?
por conta deste sim. evento, né? Mas, né, eu creio que isso uma hora não é que vai ser como uma gripe no futuro. Todo mundo, todo ano toma injeção para gripe, vacina para gripe, né? Então acho que É, futuramente vai é um, chegar é, nesse ponto. é um É uma exemplo, né? gripe, Mas né? a gente sabe que é uma. Não, eu acredito que é um vírus que hoje ele veio realmente para trazer uma limpeza mesmo no planeta. Mas ele é mutante, assim como H1N1, influenza, tudo isso passa por uma mutação. Cris, boa Estamos noite, aqui com o Wagner Carla. Dorim. Fala, Dorim. Querida, me perdoa, mas tem essas palavras, não pode falar. Ah, é verdade, que o YouTube está Agora, derrubando tudo que se fala em relação a isso. eu Nós nem vamos mudar de sabia, acabei assunto de agora, receber Dorim. aqui, Fique ó. tranquilo. Tá, eu acabei de receber, não pode falar algumas palavras aí. Desculpa, pessoal, me perdoa. Fique tranquilo, fique tranquilo. Nós vamos mudar de assunto, então. E Esse quais tema está são sendo as assim. É, O sim, nome sim, do nome do problema não pode falar, entende? tá É uma certo, censura que existe aí. certo. É, e o Brasil, Katia, começa a emergir economicamente, nós teremos assim, porque nós estamos vendo assim uma grande gama de desempregados, né? Você acredita pelas suas previsões, o Brasil emerge, vai ser uma surpresa, não vai? Como você vê isso? Eu fiz uma previsão dentro da numerologia para o Brasil, né? E nós temos uma alavancada agora nesse último trimestre que antecede abril. Então, olha, tirando abril, março, fevereiro. A partir de janeiro tem uma retomada econômica e também Ah, ligada à parte profissional. Então, muitas pessoas saíram da CLT, né, dos empregos que eram totalmente ligados à CLT para trabalharem hoje como empreendedores, pessoas com seus próprios negócios e estão se dando muito bem. Então, nós podemos ter, de fato, muitos desempregados, mas desta gama, muitas pessoas, com a sua criatividade, também começaram a expandir. E uhum. a gente precisa entender uma coisa: o Brasil, desde que eleito o atual presidente, ele não anda no sentido das pessoas saberem o quanto ele está andando, mas ele tem feito progressos. Eu não estou defendendo o Sim. governo, é porque ele não está aparecendo e fazem de tudo para que não apareça. Mas As mídias não estão existem, colaborando, né, para exatamente, aquele. Certo. e vai começar. Então, existe todo uma permissão para que o próximo ano, ele não é um ano maravilhoso, mas é um ano de consertar. Então, aí a gente começa a Tá. falar um pouquinho até das cartas, né? Lembra que eu falei da Sim. árvore, que é você planta e você começa a fazer com que aquela árvore, né, aquela sementinha brote, ela começa a crescer, então ela começa a criar os seus galhos, ter força e expandir os seus frutos. Isto não Tá. acontece em um ano, não acontece. Mas 2021 é um ano de plantar e de começar a cuidar dessa semente para que ela realmente brote e comece a exercer grande influência. É um ano de muitos cuidados. Por quê? Porque a parte política e ainda financeira do país, ela está muito comprometida. Nós temos o rato e a raposa, duas cartas muito complicadas que fala de emboscada, de armadilhas, de coisas que ainda estão muito embaixo do pano, que virão à tona, muita corrupção, né, de governos anteriores e também do atual existe, apesar de existir uma limpeza, ainda existe, mas assim, rédeas importantes precisam serem ajustadas agora. E a carta da Lua, que é uma carta também que faz parte do próximo ano, ela será muito cíclica. Nada será permanente no próximo ano. Bem porque na numerologia é o ano 5, muito movimento.
É importante testar, vamos testar muitas coisas, vamos provar muitas coisas, muito ir e vir, diz-me diz, muita coisa incerta ainda. Mas eu acredito que é um ano que ele começa a abrir para que 2022 seja muito mais positivo. Mas os anos ímpares, eles costumam ser anos também importantes para alavancar. Entendi. Olha que legal. Então vai ser um ano que pode haver esse alavancamento na questão de emprego, na questão de geração de rendas, é isso, né? É um É início. devagar e sempre, isso mesmo. É o Ok, início de um Kátia. período de 3 anos de melhora e retomada. Nós teremos Aqui tem uma pessoa muitos que perguntou se problemas, teremos mais. é, Desculpa, Kátia, pode falar. nós teremos muitos problemas de questões de pessoas não se comprometerem com o trabalho, porque existirão Entendi. trabalhos, não existirão pessoas aptas. Então, o estudo Sim, aqui é importante, o aprimoramento intelectual, sim. né? Cursos É. técnicos. Eu acho que a Kátia já respondeu, né? Teremos mais empregos, né? Essa foi uma pergunta muito redundante, né? Teve mais de 20 pessoas que fizeram essa pergunta quando eu anunciei que você viria, né? Teremos mais Sim. empregos, então? Aqui abre sim para mais, porque muitas empresas elas estão crescendo. Muitas pessoas Tá. conseguiram realmente, grandes empresários conseguiram entender este momento. Então, como nós não permaneceremos nesta situação por tanto tempo, o segundo semestre de 2021 ele tem uma influência maior numa demanda de trabalho. Mas comecem a procurar desde cedo, né? A partir de agora, se possível, porque existe mercado, mas é importante a pessoa realmente se capacitar, Cris. Eles vão buscar Claro, claro, pessoas com grandes capacidades. sem dúvida. Olha, tem muitas perguntas bastante interessantes e a Kátia responde assim na veia, né? Vamos lá. Pelas suas cartas, nós tivemos bastante catástrofe nos anos anteriores. Brasil terá alguma catástrofe significativa? Eu lembro claramente quando você previu, inclusive, a questão de barro, lama, muita gente morrendo, você falou isso até no Enigmas, e foi no começo do ano que ocorre, então, a questão de Brumadinho. Então, por isso que essa pergunta se torna importante. Alguma catástrofe na questão do Brasil? E se sim, o que você pode nos dizer sobre isso? Todos aqueles problemas que existiam, muito semelhantes a Brumadinho, ainda existe, né? Apenas não Sim, falam claro. mais. E nada foi resolvido, as famílias estão ali, infelizmente, precisando de ajuda, não existe o reconhecimento. Nós teremos, um ano muito ligado a águas, rios. Então, nós teremos muito problemas, sim, com represa, nós teremos problemas com rios, problemas com falta de água. Ó, falta e excesso, a polaridade. Tá. E a parte também aqui ligada a, se é que nós podemos dizer isto, eu sinto que pragas, sabe, em lavoura, a parte de alimentos, não deixa de ser uma catástrofe, né? Sim, sem dúvida. Tá. Bastante seca, bastante problema com o alimento e aumentando, né? Sim, Isso sim. E isso já está você perguntou acontecendo, né? A Brasil, gente- né? Você perguntou no Sim. Brasil. Então, no Brasil eu Tá. vejo maiores problemas assim: enchentes, rios, represas, tá bem forte tudo isto, E com no mundo, no planeta problemas. Terra? O No planeta planeta Terra ele Terra. está pedindo, pelo amor de Deus, para acontecer tudo o que aconteceu no início desse ano, né? Porque ele respirou, ele cresceu, ele expandiu. Você viu, ele nem precisou da gente. E não precisa, né? Aconteceu. Não, não precisa. Eu brinco, mas nós somos, né, os vírus, querendo É ou isso não, aí. né? E isso é muito complicado.
mas o planeta ele vai passar por uma série de transformações, como já está passando, e eu percebo assim que nós teremos bastante notícias sobre o que está acontecendo no orbe, sabe? Porque Sim. o homem vai começar a querer mais, e isso também pode gerar alguns problemas na nossa orbe. Tá. E em planeta sempre acontece o esperado, né? A gente vê catástrofes que acontecem por furacões, por ciclones, isso vai acontecer porque é comum, né, Cris? Aí Faz já é uma parte, coisa né? que não é nem a previsão, assim como Sim. terremotos. Não é um ano tão voltado para a Terra como foi esse, mas Tá. prevalece água. Nós vamos ver bastante Água. coisa com Ressacas água. também em praias, essas coisas assim. Muito, Sim. muito. Eu não Tsunamis, aqui no descarto. Brasil, não. De Aqui tsunamis, por também, aqui. Aqui aqui também de também. tsunamis? Nordeste, Sério? tsunamis, não. A questão de bastante questões de mar, de invasão de mar, no Nordeste bastante. Bastante. Bem, vamos lá então, Kátia. Temos mais perguntas aqui. Kátia, há poucos dias aí, um dos ministros de Israel anuncia claramente que não só Israel, mas os Estados Unidos da América têm contato com ETs, e esses ETs têm a sua confederação do mundo, junto com humanos da Terra, né, que presidem países, aí foi isso que eu entendi, que eu li toda a matéria. Você vê uma aproximação desses seres para algum contato massivo ou não? Massivo ainda não. Esse ano não, Cris. Mas nós teremos fatos bem interessantes e marcantes. Isso sim. Não muitos, mas os que existirem marcarão bastante e darão uma conotação de verdade, que isso é o mais importante, né? Porque falam, não se comprovam, como Claro, esta notícia que realmente ela é verdadeira, mas as pessoas, elas ainda duvidam, porque eles já estão aqui, nós sabemos disso, claro. mas Sim, existirão fatos bem interessantes e bem pontuais e sérios, que serão investigados, como nós tivemos bacana. este ano, né? No início do ano, quando começou a pandemia, casos serem noticiados com numa escala, né, de rede nacional, acontecendo isso e reconhecendo. Isso é Nós importante, teremos viu? mais casos Porque assim. é importante que ocorra mesmo. Eu fico muito feliz que isso está vindo à tona, até porque vai desmistificar um monte de coisa que ocorre no país, né, no nosso Brasil, inclusive, que é um Brasil bastante místico, né? Místico não no sentido de místico, né, mas de mistificadores, né? Aquele que embroma o fato, mistificação Sim. dos fatos, como nós já falamos. Mas, enfim, isso é muito importante. Eu fico muito feliz que venham e cheguem e que realmente façam esse contato. Estaremos aí todos de braços abertos. Ô, Estamos Kátia, aguardando. estamos aguardando. Nós vimos esse ano aí muitos políticos, né, se posicionando como ditador, né? Eu não vou citar nomes aqui para que a gente não tenha problema, né? Nós vimos muitos políticos forçando a barra em questão a essa pseudo problemática de doença, não pode falar, né, o nome também. Como que você vê? Eles caem, esses caras, eles vão ser colocados em xeque. Como é que você vê isso aí no tarô? Então, ainda não, mas toda esta massa nociva, toda essa energia negativa que eles emanam, virão à tona, decorrente desse problema que nós vivenciamos Não? este ano e o que iremos enfrentar no início do próximo. Então, eu creio que descobrirão até, como que a gente pode falar, as Falcatruas. falcatruas Falcatruas. mesmo, as coisas bem Desvios, negativas etc e tal, que né? uma dessas pessoas a gente nem é uma previsão saber que o desvio de dinheiro foi absurdo, né? Que Sim. a gente não sabe nem de onde saiu tanto dinheiro, né?
de imposto. Nós somos o país que paga mais imposto nesse planeta. Mas mesmo assim, Cris, nessa corrupção, nessas esses dinheiros de repasse sem licitações, foi absurdo, e nós vamos descobrir muitas coisas, porque a prestação de conta vem, mas tudo termina em pizza, né? Eu espero que não termine dessa vez, porque o Brasil está precisando ser levado mais a sério. Eu comentei isto dentro das minhas previsões da numerologia, que o Brasil ele se bastava e que ele iria se sobressair na tecnologia. E realmente a gente percebe que ele está fazendo um trabalho muito bacana, né? A Fiocruz, o Butantan, independente do que eles estão ligados, mas nós temos pessoas capacitadas, Sem e isso é dúvida. muito importante. A tecnologia fez parte, né, altamente deste ano. Então a gente Mas não você vê pode a queda deixar de iminente honrar. desses. Você vê a queda desses ditadores, desses Por governos incrível que com pareça, desmandos? não, Não, ainda não. ainda não. Mas vão ser descobertas coisas, então, é isso que eu estou entendendo? Nós vamos perceber nas próximas eleições, falando de Brasil, próximas eleições, porque nós sabemos que uma das pessoas mais nocivas no Brasil, ela deseja se lançar, né, como um candidato à presidência. Aí nós vamos conhecer um pouquinho desta pessoa. Ah, que bom a gente Mas saber, isso né? é 2022. Tá, vamos lá. Atuação, a previsão sobre o presidente Bolsonaro, muitos bolsonaristas me pedindo essa previsão, se ele sai bem nesse 2021, se realmente ele consegue, por meio de tudo isso que está acontecendo, que ele pegou um momento difícil, né? Que esse momento que o planeta todo está enfrentando, se ele consegue permanecer firme e forte dentro da presidência, ou se vai acontecer algo assim. Erros e acertos são esperados em qualquer governo, e no do Brasil acontece muito mais erros do que acertos pela corrupção que existe, né? A gente vê notícias assim que são Claro, ridículas, né? São tão infantis que a gente fala assim, não é possível. Mas dentro das verdade. previsões numerológicas, eu percebi que se ele tomasse as rédeas diante deste momento, com tudo o que está acontecendo agora, irá acontecer no próximo ano, principalmente nesses assuntos que são mais sérios, que está realmente hoje em evidência, Tá. né? Preconceito racial, uma série de coisas. Ele tomando as rédeas, ele ainda vai mudar muita gente e muitos ministérios vão alterar, e existe por trás uma cúpula maior do que está ao lado dele hoje. E muitos que estão do lado dele se viraram. Então, ele corre riscos. Isso eu vi claramente, porque ele pode, sim, correr riscos no mandato dele. E até pela questão de saúde e de vida. Não que Entendi. ele irá morrer, mas aqui existe alguns cuidados que precisam acontecer. Mas ele precisa tomar posse desse país, que ele ainda não fez isso como deveria. Será que vão deixar, Kátia? Então, como eu falei, por trás, né, a engenhoca corrupta, nojenta, ela está muito ativa, muito forte. E eu não estou defendendo ele, eu estou dizendo o Sim, que é Brasil, como existiu, existe, existirá em qualquer um dos governos. Isso, sim. infelizmente, é Brasil. Deveria mudar totalmente a forma de votação, a forma como as coisas acontecem. Eleição esse ano foi uma coisa assim muito, muito estranha, porque quem realmente se candidatou não teve tempo de mostrar o seu real valor, né? Então, Verdade. muitas falhas. Nós estamos vivendo um ano muito atípico, de muitas falhas, muitos erros, muitos erros, muitos erros, para ficar na Esses erros história. 2021 vêm à tona e a população fica sabendo deles. Alguns sim, muito forte sim.
politicamente falando, né? Sim. Sim. Vamos agora então, Kátia, E assim, para os Estados se Unidos. o Se você puder presidente falar. Bolsonaro, se ele tivesse cuidado, se os filhos dele fossem pessoas um pouco mais equilibradas, ajudaria bastante. Então fica Se aí mete muito, um né? recado, Ele se né? mete, E ele se saber mete muito. falar, né? Eu acho que a forma como ele fala, ele melhorou bastante, mas ele ainda precisa ter muito cuidado e muita Precisa ter- cautela como ele se coloca. Verdade, precisaria ter um porta-voz ali com ele, né? Bom, Estados Kátia, Unidos, Estados Unidos. Nós tivemos aí uma eleição há pouco dos Estados Unidos, né? Que ainda deixou muitas coisas em dúvidas. Vai haver alguma coisa que vai mudar esse panorama ou continua o mesmo? eu tenho muitos receios pela questão dos Estados Unidos, porque está tudo muito incerto, sabe, Cris? Porque esse presidente atual, o que ganhou, ele não ganhou, ok? É, Ele não sim. ganhou. Então, assim, eu não vejo a vitória dele pela forma como foi feito esta eleição. Então, isso ainda terá muitos problemas se ele se ele tomará posse, uma briga muito forte do Trump, e os Estados Unidos ele está fomentando incontrolavelmente uma guerra, que é uma forma dele se erguer, né? Uhum. Então, isso também é iminente aí. Está bem complicado. Pode haver uma guerra. Uhum. É a forma que ele se ergue, é uma forma que ele consegue se erguer financeiramente. Então, aqui tem cartas bélicas, cartas de conflitos, de confusões, de ameaças. Eles irão para cima de muitas coisas de uma forma incerta, sabe? Então, uma coisa assim meio prematura. Eu sinto que existiram muitos problemas para os Estados Unidos em 2021, muitos problemas mesmo. Essa O Michio potência aí, Kaku, né? Michio Kaku previu para os Estados Unidos, entre este ano ainda e o ano que vem, um mega terremoto. Você vê isso nas suas cartas? Não descarto, porque aqui nós temos cartas bem interessantes, né? Comprometendo um pouquinho os Estados Unidos com mais perdas do que já existem. Então, todo cuidado é pouco. E com a natureza, aqui não se mexe. Então, eu vejo muitas coisas acontecendo pela natureza nos Estados Unidos e promovendo, assim, uma desolação. Muita tristeza, muita mesmo. Ô, Kátia, agora vamos voltar para dezembro agora, esse nosso mês de dezembro. Dia 21 de dezembro, nós receberemos aí um flash solar de um grande alinhamento aí que ocorre a cada 480 e poucos anos, né? O que esse alinhamento, o que o tarot diz sobre esse alinhamento? O que vai movimentar dentro das pessoas, se é que movimenta alguma coisa? Gostaria de saber seu ponto de vista, não só de taróloga, mas de paranormal, né? De conhecedora de assuntos esotéricos, bastante profunda, né? Gostaria de saber o que você me diz disso. Bem, como eu disse, o universo será muito observado, ele será mais movimentado, mas esse alinhamento é algo assim, astro, dentro da astronomia, é algo belíssimo para se ver. Uhum. Belíssimo, porque por muitos anos que não ocorre, demora Tá. muito. Mas energeticamente, eu não consigo ver nada. Eu poderia dizer um monte de coisas, né? Sim, Mas eu claro, não claro. consigo. Não me mostrou que isso irá trazer para as pessoas um benefício, porque as Entendi. pessoas elas estão muito interessadas no aqui, no agora e olhando muito para elas. Elas não estão Entendi. olhando para o universo. Então, de repente, o que seria ideal? Dizer, olhe além, né? Tem realmente esse alinhamento, que é algo pleno, e de repente, por cada um, né, individualmente, as pessoas sentirem essa plenitude, porque é algo
realmente maravilhoso, mas eu não vejo portais, eu não vejo nada, não vi nada. E olha que eu busquei bastante, porque muita gente Tá está bom. falando sobre isso. Estão Mas falando de um flash solar. Queria saber se você sabe alguma coisa desse flash solar. não veio, não. Aqui é somente algo maravilhoso acontecendo aí perante o nosso universo, esses planetas lindos. Então tá. Então, temos mais perguntas aqui, Kátia. Nós temos aí quanto tempo? Nós temos 10 minutos. Kátia, nós vimos muitos desmandos dentro do nosso governo, dentro do nosso, né, STF. A gente percebe que a população não está feliz, né, com um monte de coisas que vêm ocorrendo. Você vê a queda de algum desses ministros ou não? Queda, mudança? Olha, a gente não pode descartar também problemas de saúde e morte. Morte também? Que venha, né? Porque é natural isso acontecer. Mas, assim, se for realmente tirar a pecinha, somente no tempo de cada um. Mas existe aviso de morte aqui, de doença, de afastamento, isso sim. Entendi. Para você, 2021, nas palavras de Kátia Gaia, o que será? Um ano para acordar. A gente precisa acordar, despertar. Nada vai voltar como era antes. Podem tentar, não existe mais o antes. Existe um novo momento, as empresas elas irão trabalhar de forma diferente, importante as pessoas realmente tomarem esta consciência e correr atrás para que realmente possam fazer jus a esta mudança. Professores, estes sim merecem o nosso respeito, porque foram os que mais inicialmente foram atingidos como o pessoal da saúde. Então, são duas profissões que eu realmente honro e que eles terão um papel muito fundamental em 2021. A educação, que este ano ela foi, infelizmente, foi feita da melhor forma que poderia ser feito por cada um. Mas precisa de uma retomada dentro da educação. Então, e o povo precisa se reeducar, porque eles estavam tão generosos no início do momento que a gente atravessou. É necessário, né, realmente que essa generosidade toque o coração de cada um, porque o egoísmo está prevalecendo de novo, então nós podemos ter aí um rebote. É verdade, a pessoa precisa acordar, né? Ô, Kátia, você também é Acordar. numeróloga, né? Você também é numeróloga. Que ano representa, qual é o ano que representa o mapa numerológico do Brasil este ano? Qual é o número? E o que O mapa significa? numerológico do Brasil, eu não fiz ele na totalidade. Ele Tá? prevalece do último ano, que a gente estava dentro de uma energia 4, mas a numerologia hoje, de 2021, é 5. Então, nós vamos para um ano 5, que é um ano de movimentação, de muita expansão, de força, para estar aqui e acolá. É um ano de muitas viagens, é um ano de acolhimento, de muitos festejos, e a gente está proibido disso no momento, né? Então, as pessoas não veem a hora de se abraçar, de se beijar. Eu não vejo. Está todo mundo Vai muito ter um cansado momento, já, né? gente, calma, calma. Então, nós teremos muitos festejos no segundo semestre. Então, vem ao encontro deste número, que fala exatamente dessas festividades. Ô, Kátia, eu sei que você não é astrólogo, mas eu sei que você entende. Que signo rege esse Pouquinho. ano? Que signo Não, rege esse ano? Você sabe não dizer? tem o signo exatamente, não, eu não Não? vou te falar. Por quê? Porque Vênus ele tem os signos correspondentes, mas não é a minha atuação. Eu Entendi. realmente, dentro da astrologia, eu até te falo que você tem o regente Vênus, e alguns signos, eles realmente estarão sendo compensados através deste regente.
Mas todos nós precisamos de amor, né? Independente de qualquer Quem é, coisa, né? signo, esse maravilhoso planeta, ele vem de encontro a nos trazer essa energia que amor e generosidade é importantíssimo. E precisamos mesmo, porque está faltando amor ainda. Muitas É pessoas verdade. mostraram o seu lado de amor, de generosidade, mas eu nunca vi um ano tão esquisito em Tão conturbado, relação né? a coisas tão loucas em pleno ano de 2020, esses Nossa, últimos casos de preconceito racial. Gente, isso não existe mais. A gente é precisa absurdo, né? Até abolir porque isso. isso é tão absurdo, porque nós temos a genética, os nossos ancestrais são africanos, independente de você de eu ter olho azul, mas aqui na minha genética eu tenho toda a genética do planeta Terra, até aqui tem alemão, italiano, africano, nós temos tudo. Então, assim, é tão ridículo, aliás, é tão absurdo até ocorrido escravidão, né? Mas até Sim, hoje existem escravos, não só negros, mas não apenas, né, mas assim, de crianças, de mulheres. Então, a gente precisa ter a verdade, consciência de que isso tem que acabar, gente. Que isso não verdade. é um absurdo, que a raça humana tem que sair desse lado bicho, animal, para se tornar homoconsciência mesmo, sabe? Saber que somos todos irmãos, independente da cor, do credo religioso, das nossas orientações, né, sexuais, das nossas orientações culturais. Eu acho que nós temos que nos entender como o princípio de uma unidade, entendeu? Humanidade. A gente sempre fala tão claro isso, né, Kátia? Você acha que esse ano Verdade. será um ano que vai ter esse início o início dessa compreensão, desse despertar coletivo? Ainda não, né, Cris? Existe uma minoria que domina. E essa minoria, ela tem uma força muito grande porque ela pega o pior de outras pessoas. Então, não porque Entendi. todos tenham preconceito, mas existe aí um padrão que se encontra e a partir disso starta Ah, todos esses movimentos que são irracionais, né? Mas muitas pessoas também estão fazendo a sua parte positivamente. Uma coisa que eu gostaria de falar é um ano de grandes perdas, de grandes nomes no nosso cenário brasileiro. O ano passado, eu falei até sobre político, a perda de alguém no esporte que era um ídolo, né? Então, nós tivemos aí a perda há pouco tempo do Maradona, que para sim. mim é um ícone, né, no esporte. Uhum. Nós teremos no cenário político, artístico, muitos, né, Tá. muitos mesmo, e novos, principalmente na parte de cantores, Tá. coisas assim, acidentes. Nós teremos no cenário de esportes algumas pessoas que realmente se destacam sendo ceifadas rapidamente, e isso não só Brasil, mas mundialmente. Então, é um ano para chorar pessoas que a gente ama, que a gente está acostumado a ver. Então, as nossas mídias, elas sofrerão muitas mudanças e até algumas ficarão bem enfraquecidas. Então, nós teremos muitas mudanças aí no cenário de mídias. A Bom, internet realmente ela veio para tomar conta, né? e vamos que E vamos. muitos Kátia Gaia, escândalos, viu? Muitos vai vir muitos escândalos. escândalos. Muitos escândalos. Kátia, eu queria que você deixasse seus contatos, eu sei que você também atende, que você falasse um pouquinho do teu trabalho, né? Porque a gente está nos nossos momentos finais aí, cara. Bem, Kátia de Gaia vocês encontram no Instagram, Facebook, na minha fanpage, você encontra meu site, que é o soldegaia.com.br. Você pode entrar em contato através do 11 991 18 5320. Eu tenho vários produtos que eu lanço, cursos à distância. Eu me manterei à distância trabalhando, porque é muito bom.
Eu também volto presencial, mas só o ano que vem. Presencial eu estou mais lá em São Tomé, na minha loja. Mas vocês precisam de uma previsão, venha. Claro que eu vou lançar os meus vídeos no YouTube, todo mundo espera. Aí nós teremos um pouquinho mais de informações, né? Que ainda tem muita coisa que está sendo passada, porque são coisas muito importantes e pontuais que estão acontecendo pela transição no momento. Então, eu espero vocês no meu canal YouTube, que é o Sol de Gaia. E também, Kátia Gaia Finalzinho está de no dezembro. Facebook, né? Estamos nos 45 minutos, Kátia está no Facebook. Te agradeço imensamente, cara. Espero contar com você esse ano para a gente falar de magia divina, voodoo e tantas outras coisas que eu sei que você aborda tão bem. Gratidão, Vamos gratidão falar a você sim. que nos assiste. Gratidão, Kátia Gaia. Pode dar seu recado final, que a gente está encerrando nosso Conexão X. Boas festas, gente. 2021 maravilhoso. Vamos nos envolver com este amor, né? Que muito amor venha para a sua vida. Muita saúde, muita paz, muita consciência. Gratidão, Kátia. Gratidão, pessoal. Gratidão, TV Galáctica. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo Conexão X.